aqui quem fala é a Jennifer, do grupo de licenciatura em teatro da FURB, Universidade Regional de Blumenau. A gente está aqui no Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, FITUB, com a sua 33 edições. Errei, gente, se vocês... É isso, vamos lá, vamos seguir, enfim. Para quem não sabe, a gente iniciou no semestre passado, a gente ainda continua sendo da quinta fase, mas a gente iniciou no semestre passado o nosso Posso Pod como um podcast e agora a gente está se expandindo como videocast. E por isso a câmera, a gente está aparecendo ali, diz oi, né? A câmera, Oi. A galera tá ali. E é isso, pra gente iniciar, a gente tá aqui com o coletivo Poeira. Adoro poeira, adoro essa coisa de terra, adoro, amo. Enfim, queria iniciar perguntando, posso, Luan? Pode, Jennifer. Posso cair? Pode. Posso, Jenny? Pode. Então, para começar, né, dando esse início, eu tô bem nervosa no final, eu queria saber de vocês, se vocês poderiam se apresentar pra galera, para conhecer quem são vocês primeiramente, pra gente introduzir isso e chegar no espetáculo. Então, me chamo Luan Renato. Primeiro, também estou muito nervoso. Primeira experiência com podcast que eu tenho, mas estou amando, sempre quis. Adoro podcast. A gente conversou no alojamento, né? É verdade, a gente conversou. Eu sou ator e bailarino. Tô me formando em licenciatura em teatro lá na UDESC, em Floripa. Inclusive, defendo meu TCC daqui a um dia. Estou muito nervoso. Daqui a 2 dias. Passem ele. Por favor. Por favor. E a gente tá aqui no FITUB com o espetáculo Poeira, que é um monólogo teatral que a gente construiu em 2018, dentro do curso de licenciatura em teatro. Nossa. E o meu nome é Caê, eu sou muitas coisas. Sou formado em teatro também, licenciatura em teatro pelo UDESC, sou mestrando agora no PPGAC da UDESC também. Chique. Com pesquisa sobre o teatro transbrasileiro. E eu sou iluminador da peça do espetáculo Poeira. E é isso, tô aí desde 2018 também com o Luan, espetáculo. E conta pra gente como foi essa construção desse espetáculo, desse monólogo, né? Um monólogo. Eu não consegui assistir, mas eu sei que eu vou assistir hoje. Óbvio, né? Que como assim não vai assistir? Vou assistir, gente. Conta como foi esse processo de construção, até chegar nesse processo que é o Poeira mesmo. Então, esse espetáculo ele começou em 2018 dentro da disciplina de interpretação 4, lá do curso de licenciatura em teatro da UDESC. E era uma disciplina que a professora, ela tem essa proposta de construção de solos. Então, a gente assistiu no ano anterior, quando a gente estava na segunda fase, a gente assistiu os solos do pessoal da quarta fase, que eles construíram em interpretação 4. E falamos... Precisamos pegar essa disciplina no próximo ano. Deve ser muito massa. E aí fomos. Uma loucura, né? Porque não é só chegar e criar um solo. Mas a professora, semanalmente, ela trazia estímulos pra gente iniciar a construção e tal. E a única obrigação que a gente tinha, assim, a única regra era que a gente tinha que usar o mínimo de recursos possível, assim, para que a gente conseguisse botar os solos todos dentro de uma malinha e levar por aí. Então essa era a proposta da professora, mas a gente podia fazer o que a gente quisesse, abordar o tema que a gente quisesse. E eu construí o Poeira, comecei construindo o Poeira, e aí o Kaique tava na disciplina comigo, e tava começando a experimentar a Luiz ali, que era bolsista lá do laboratório, né? Aí já puxei o Kaique junto, e o Kaique construiu o solo dele, né, Kaique? Meio que eu fiz a iluminação, assim, rapidão pra todos os solos, incluindo o meu. Só que o do Luan é o que foi por aí, assim. E aí ele, ok, bora colar. E aí assim. Tu fez de todos os solos, né, na época, né? Eu fiz uma iluminação coringa, assim. É verdade. Que é uma coisa que não existe, né? Iluminação coringa. Mas a gente cria. A gente cria.
E aí foi assim, a gente começou lá dentro da disciplina e logo que a gente apresentou na prova, assim, a gente já sentiu a necessidade de continuar. A resposta do público, as Nossa, pessoas sim. vieram falar com a gente, ó, esse trabalho, Vai longe. ele tem que continuar, vamos. E a gente, aí logo depois da estreia lá na prova, a gente organizou uma outra apresentação com alguns outros solos que tinham apresentado lá no CEART. E a partir dessa segunda apresentação, a gente recebeu já um convite para apresentar lá no Espaço Gênero da UFSC. Verdade. Então aí começou. Aí, enfim, lá no começo do espetáculo, lá em 2019 já, a gente apresentava assim. Em tudo, chamava a gente ia. Se Aham. chamasse a gente pra apresentar na sua casa, a gente ia. A gente até pagava pra ir, praticamente. Né? Tipo, às vezes a gente não recebia. Só que a gente tava nesse momento de experimentar com o espetáculo, né? Aham. Como se fosse ensaio mesmo as apresentações. A gente apresentava demais, assim. Então foi muito bom pra gente, né, Caí? Nossa, foi muito bom. Pra gente exercitar, assim. E como é a relação do público com esse espetáculo, com esse monólogo, gente? Espetáculo, monólogo. É muito O espetáculo é um monólogo, É. é isso. Como é essa relação, como chega pro público e como chega pra vocês enquanto atuantes? Porque, pra quem não sabe, né, quando a gente, mesmo que tá na iluminação, a gente tá Uhum. teoricamente em cena, a gente tá muito presente. Então, como é pra vocês esse processo Do público. do público e como chega em vocês esse espetáculo? Olha, Profundo, né? o espetáculo, ele tem essa característica bem afetiva, né, Caí? Uhum. É um espetáculo que a gente enquadra dentro do teatro documentário, que é esse tipo de teatro que usa fontes históricas primárias, fatos, coisas que realmente aconteceram. E por ser uma história, na verdade, um apanhado de histórias verídicas da minha família, tem muito esse lugar do afeto, né? O público se toca nesse lugar, assim, sabe? E a partir disso, a gente provoca algumas questões quanto a construção da masculinidade do homem preto, sobre a condição da mulher preta no Brasil que a gente vive. Então, vai por esse caminho, assim. É muito afeto a resposta do público, assim. Quando acende a luz, a gente vê que tem uma coisa. Você não assistiu o espetáculo ainda, mas lá eu conto a história de algumas mulheres da minha família, e uma coisa que a gente ouve muito é que, eu também tive uma mulher assim na minha vida, eu também tive uma tia-avó assim, que tem uma história parecida. Isso é muito, 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 muito comum a gente ouvir. Então tem esse lugar da identificação muito forte, né, Caí, com o espetáculo. Nossa, demais. Acho que mesmo as pessoas que não se identificam ainda, tipo... em algum momento ainda conseguem sentir, assim, um pouco da história em si, porque, enfim, é bem íntimo, assim, né? Uhum. Tipo, mas é isso, tem muita gente que fala sobre o próprio pai, se identifica, porque, enfim, tipo, o Luan fala um pouco sobre abandono paterno. E, tipo, enfim, no Brasil isso é uma coisa extremamente comum. Então tem muita gente que se identifica com várias coisas, enfim. É bem nesse lugar mesmo. E também é um espetáculo bem, assim, esteticamente ele é bem completo, assim. Não sei se eu posso dizer isso, mas enfim. Ele tem várias linguagens, tem dança, tem canto, e é uma coisa que move as pessoas, assim. Sim. O Luan, ele é multiartista. Uau! Então... Eu não sei, só sei que toca as pessoas. E a luz nesse espetáculo tem esse papel importantíssimo de criar essa outra dramaturgia, né? Que caminha junto com a dramaturgia do texto e da dança e do canto. E eu vejo que no público isso chega, tipo, muito forte. As pessoas falam muito sobre a luz. É verdade. As pessoas falam muito sobre a luz. Porque a gente tem pouca coisa em cena. É só eu e uma cadeira em algum momento. E tem um momento lá que usa uma vela. Só, não tem outro elemento de cenografia. Porque a gente teve aquela proposta da professora. Total spoiler. O spoiler. Porque a gente teve aquela proposta da Brígida de usar pobre. poucos, teatro pobre. Então, a luz acabou ganhando uma importância muito grande, né? E quando a gente faz com poucos recursos de luz, ou com quase nenhuma, a gente sente que falta alguma coisa, né? E o público sente também. Sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que faz muito parte do nosso espetáculo agora. Tipo, a gente... Tu vai ver hoje que, assim...
esse tipo de apresentação que a gente vai fazer hoje, que é num teatro, com iluminação específica pra esse lugar e tal, a gente quase nunca faz isso, assim. Nossa, Eu sim. acho que sei lá, umas 20% das nossas apresentações foram assim. As outras eram, tipo, e tem várias cores e tal. E aí, só que geralmente é, tipo, 4 refletores e 2 gelatinas. E é pra gente meio que se enfiar em qualquer lugar, assim, que é o que acontece. A gente já apresentou em salas sem iluminação cênica, em lugares. Daí vocês levam os. Ou vocês. Quando dá, a gente leva. Quando a gente leva. A gente já levou muitas vezes, né? Porque a gente pega lá da Udesc. A gente já levou em ônibus de viagem. A gente já fez refletor com lata. E que foi uma experiência boa. Que a gente tinha o recurso do Fundo Municipal lá de Floripa. E aí a gente já botou no projeto. Então vamos tentar fazer, né? E foi massa, né, Kai? Ficou bem legal aquela luz. Sim, ficou muito bom. Foi um experimento. Experimento. Acho massa vocês comentarem isso, desses recursos de iluminação também, porque a galera que tá em casa provavelmente vai assistir depois, né, Mike? Não sei. Vai assistir depois. Então não vai ver quem, né, se vê depois, enfim. Então, sabe que esse recurso... Oi? Pode falar. Eu não sei como é que vai funcionar esse negócio. Mas se a pessoa não viu e tá escutando, para. E vai assistir o espetáculo. Assiste o espetáculo, sim, por favor. Enfim, e eu acho legal essa troca que vocês estão falando desses recursos, né? Vamos pegar uma lata e transformar em uma iluminação. Porque é isso a vida de atriz, de ator, de produção, de estar nesse movimento que a galera, às vezes, que tá de fora não entende, né? Que quem tá muito de fora e não tá vivendo isso, às vezes não sabe que, tipo, a gente precisa, às vezes, preparar uma iluminação improvisada pra fazer um espetáculo acontecer. É um corre. É um corre, né? Enfim, e daí eu lembrei tudo que meus professores falaram desse aspecto visual, né? Que o aspecto visual da performance, ela interfere muito, né? Então, a iluminação, ela interfere muito. Ela também, provavelmente, ela foi pensada muito para o espetáculo de vocês. Como foi o processo de pensar nessa iluminação? Essas gelatinas são de que... Não sei se não pode contar a cor, mas... Pode. Pode contar a cor, mas enfim... Até para o pessoal de casa entender como funciona esse processo de construção, né? Meu Deus, como foi o processo de construção? Olha, vou dar uma introdução e tu segue sobre isso. Mas rolou uma pesquisa a respeito do meu corpo, né? Porque Caí é uma pessoa branca e quando o Caí estava começando a iluminar foi ao mesmo tempo que o Poeira começou. E essas noções que a gente tem de que um corpo preto precisa de uma iluminação específica, a gente não tinha lá no começo. E aí a gente... Poucos livros falando sobre também, né? De pesquisa, poucos, né? tipo, zero. Pouquíssima referência. Mentira, tem algumas coisas, mas... A gente tem até uma amiga, Alexandra, que defendeu o TCC dela sobre esse tema, então ela já é uma referência aí pra gente. E ela, foi a ela que a gente recorreu pra... gente, o público tá dizendo, tá estranho a luz ali no corpo dele. Então agora a gente precisa pensar sobre isso, né, Kay? Foi mais ou menos assim, tipo assim... Tá. Vamos voltar lá pro começo. Quando eu comecei na iluminação, eu estudei só um semestre no laboratório de iluminação lá no UDESC, e aí eu já comecei a botar mão na massa e tal. Só que eu não sabia quase nada. Aí quando eu falei que eu fiz essa iluminação tipo Coringa, tinha algumas coisas que eu tava observando, porque a luz é assim, né? A gente vê o que tá rolando por aí, gostei disso e bora testar. E aí eu fiz tipo isso, e aí algumas coisas foram funcionando, aí fui construindo e tal. Só que aí teve uma hora que realmente me deparei com isso, assim. Eu não lembro qual foi a situação. Eu lembro que alguém falou pra mim, olha, Caê, você precisa entender que você precisa pensar em iluminação para o corpo do Luan, que é um corpo preto, e acho que não tá rolando. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque ninguém nunca falou sobre isso. Porque ninguém fala sobre isso. Porque na iluminação, tipo, não se fala em tons de pele, a princípio, assim. Tipo, loucura, só né? se alguém for lá e pensar sobre. Então, realmente, lá na UDESC tem a Alexandra, que ela começou a pensar nisso, tipo assim,
Tem uma galera há anos estudando luz, tem técnico de luz, tem, enfim, professor que já trabalhou com luz. E aí uma estudante de graduação foi a primeira pessoa que começou a realmente desenvolver isso, assim. Nem na revista porque tem uma revista da UDESC de iluminação, né? Então, mas Nem nessa? é super recente essa revista, inclusive. Entendi. Aí eu acho que agora, provavelmente, eles já... Aham. Meio que todo mundo foi se ligando, assim. Porque também tem o grupo, o Coletivo Nega, que é o coletivo que a Alexandra também começou a estudar, fez parte do coletivo, estudar a pele das pessoas que estavam em cena. E dar esse novo pensamento, assim, pra iluminação. E aí com, tipo, testes de cores específicas e tal. E não que a Alexandra tenha sido a primeira pessoa a pensar nesse não. tipo de luz, né? Mas digo, na UDESC ela meio que foi, assim. Sim. E aí ela, não sei se você foi meio que caçando as pessoas que já estavam estudando sobre isso, aí encontrou, enfim, entrevistas, coisas de pessoas que já estavam trabalhando, pesquisando sobre isso na prática, mas realmente pouca coisa escrita mesmo, assim. Poucos artigos, nenhum livro, coisas, enfim, poucas coisas, inclusive, em outras línguas. Mas ela tá no mestrado agora, pesquisando iluminação para pele preta. E é isso, Alexandra Mello tá vindo aí com a pesquisa. E vale muito a pena a leitura, sim. Vale muito a pena. Massa. E como surgiu o nome Poeira? Só finalizar que aí ela foi me dando algumas dicas. E aí eu fui meio que montando, assim, a partir disso, assim. Sim. Tipo, a partir das dicas dela, do meu olhar em relação ao PS, tipo, as mudanças que a gente foi construindo com a nossa trajetória. E foi assim. Massa. Antes de tu responder como surgiu o nome Poeira, é muito doido quando você comenta, né, a iluminação para pele, né? Pensar nessa iluminação para cada tom de pele, enfim. Para mim, pele significa toque. Então é muito ancestral, vem muito de uma ancestralidade. Eu acho que talvez o teu espetáculo ele também fale um lado muito ancestral. Enfim, se quiser falar sobre isso também. Porque eu falo dessas mulheres que vieram antes de mim, né, e que levantaram poeira para que eu hoje pudesse levantar poeira do chão fazendo qualquer coisa que eu faço. Então, é totalmente sobre ancestralidade, sobre referenciar essas mulheres, né? É totalmente sobre ancestralidade. Então o nome surgiu a partir disso. Então, é que eu não queria... Mesmo? Mas eu vou falar, né? Porque eu não quero dar... Eu não queria te dar tanto spoiler porque tu vai assistir o espetáculo hoje. Mas, existe uma pergunta que é levantada no espetáculo. Uma pergunta que a minha avó me fazia quando eu era pequeno. Ela me perguntava se eu nasci pra ser poeira ou pra fazer poeira. Uau! Minha avó perguntava isso pra mim. E aí, essa é a pergunta que rege o espetáculo, assim. Eu apresento ela lá no começo, quando eu tô falando da avó. Depois eu trago ela... Enfim, não vou dar mais spoiler do que isso. Sim. Mas é por isso, é por causa dessa pergunta que a avó me fazia. Que é uma pergunta que, se a gente parar pra pensar, né? Tem muitos dobramentos, né? Tem muita coisa por trás de conseguir fazer poeira ou não, né? Principalmente para uma pessoa preta. E é isso que o espetáculo traz. Através das histórias dessas mulheres, mostrando... E aí, no fim, fica essa pergunta. Tá, e essas mulheres, elas foram poeira? Elas foram só mulheres comuns, né? Mas olha o que foi apresentado nesse espetáculo. Então, é uma contradição, assim. Pra provocar mesmo. É legal. É uma provocação. E teve uma direção... Ou você se autodirigiu? Então... Você se autodirigiu, como foi esse processo, né? Nasceu pronto já. Eu ia dizer, ele é todo pronto. Aconteceu o seguinte, a professora, ela... Semanalmente, ela trazia lá os estímulos pra gente. E aí, a gente ficava durante a aula ali... experimentando e tal. Depois, fora da sala de aula, em outros horários, a gente ia experimentando e tal. A gente combinava de se dirigir também em alguns ensaios. Eu chamei o Caê pra dirigir 1 ou 2 ensaios meus, e a mesma coisa eu fiz com o espetáculo dele, com Arapuca. Então, ia rolando essas parcerias, assim. Mas, basicamente, a direção é minha. É se autodirigir mesmo, ir pra sala e experimentar.
E não foi um processo tão... O começo foi difícil, porque foi mais difícil a concepção da dramaturgia do que a própria direção, né? Tipo, chegar no que eu queria falar, chegar nesse texto. Isso foi o mais desafiador. Nossa. Mas quando a gente já tinha tudo isso, tudo veio muito natural, assim, a movimentação de corpo, daí a movimentação de cena a gente foi resolvendo de acordo com as apresentações, que, como eu falei antes, a gente apresentava tanto que era como se a gente estivesse ensaiando. Então, tinha a cena acontecia de determinada maneira, só que a gente apresentava, daí alguém falava, olha, não deu pra ver ali aquela parte. A gente pensava sobre isso. Então, foi acontecendo dessa forma. Uma direção minha Um coletivo do... com os pitacos do Caê. É bem isso, assim, tipo, a gente é um grupo, a gente tá sempre junto e tal, mas o meu lugar é bem esse de, tipo, eu tô colando junto, assim, mas o Luan, quando o Luan falou, a gente fez ensaios pro Caê dar pitaco na direção, o negócio já tava praticamente pronto, sabe? Porque realmente a dramaturgia... Não, mas é real, assim, porque, tipo, o Lua construiu a dramaturgia e foi um processo com alguns surtos. Nossa. E aí... Foi... Só que aí, com a dramaturgia pronta, com certeza ele já tinha pensado muito sobre, e aí a cena se desenvolveu bem, porque o Lua já tinha um trabalho de corpo bem desenvolvido, né? E é isso, tipo, algumas coisas foram se... Tipo, um pitaco aqui ou ali, e também, como a gente apresentou várias vezes, algumas coisas foram mudando, mas a princípio, assim, tipo, a cena, ela se resolveu meio sozinha, assim. E a gente também, acho que de uns 15 em 15 dias, a gente levava o que a gente tinha pronto pra sala de aula, pra turma ver, pra gente se dar pitaco, pra professora também falar. A Brígida tem um papel aí importante na construção também. Demais. Beijo, Brígida. Inclusive, no começo, ela acompanhava muito a gente viajou com ela, a professora Brígida, e só que aí depois a gente meio que foi se tornando independente, né? A gente foi criando asas. Mas isso que é o legal do teatro universitário, né? A gente cria asas. Até porque se a Brígida pegar a mão de todo espetáculo que ela meio que deu o pontapé inicial, não vai nem dormir mais. Eu queria só adicionar também que isso que a gente falou sobre o processo do Poeira, raridade, né? Porque pra uma pessoa criar um solo, geralmente... Assim, é muito difícil. Eu posso dizer que eu criei um solo também na mesma época do Luan, em 2018. Até hoje ele não tá fechado, assim. Porque é muito, muito foda. Não sei se posso falar isso. Muito difícil. Pode falar. Difícil. Fazer uma construção de uma coisa do zero. Inclusive, principalmente quando tu dirige, atua, é dramaturgo, tipo... É muita coisa, assim, né? E, inclusive, a gente não deveria nem se acostumar a fazer tudo sozinho, mas meio que é o que tem pra gente fazer as nossas coisas, assim, né? Porque não tem, às vezes, verba pra fazer tudo. É verdade. E aí a gente depende de, tipo, vamos fazer tudo. Senão a gente não consegue ganhar nem pagar as nossas coisas, né? A nossa... Paga aluguel, né? A gente paga tudo, né? A gente paga, enfim. Vamos entrar nesse assunto? A nossa luta é pelo teatro de grupo. É, tipo, pra que a gente consiga ter verba sempre pra conseguir fazer aquele teatro de grupo gigante. Só que não estamos nesse lugar, né? Não estamos. Estamos num governo que sucateia a cultura até o último centavo. Então, é o que a gente tem que... É como a gente consegue fazer. E esse espetáculo, ele já circulou quantas vezes, assim? Olha, a gente tem uma trajetória aí com o Poeira. Desde 2018, que surgiu no final de 2018. Aí 2019 foi o ano que a gente... Bum, assim, o negócio foi pra tudo quanto é lado. A gente começou fazendo o circuito... A cidade inteira, né? A gente começou primeiro lá pela cidade, apresentando em tudo quanto é lugar, assim, e chamavam a gente, e às vezes até uns eventos aleatórios, assim, a gente ia, mas valia super a pena. Depois a gente foi selecionado para fazer um circuito, o circuito Sesc UDESC, que é um circuito curto, é uma parceria entre o Sesc e o UDESC, que eles selecionavam 2 espetáculos do teatro e acho que 2 da música, eram 2 do teatro e 2 da música, para fazer um circuito por 4 cidades de Santa Catarina. Então esse foi o primeiro circuito que a gente fez. E foi muito legal, porque... Peraí, só vou molhar aqui.
Foi muito legal porque foi a nossa primeira experiência, assim, circulando por aí, né? E foi, tipo assim, num lugar muito legal. Porque a gente tinha tudo, assim. A gente tinha hospedagem, a gente tinha... Os lugares tinham iluminação, porque eram Sescs. E aí foi, tipo assim, Ai, foi um né? sonho. Gente, vamos só Eu ia- fazer esse ponto aqui. Como é bom apresentar no Sesc. Meu Deus, sério. no Sesc. Meu sonho Olha. ainda vai se realizar. Vem aí, Vai tá? Vem aí. Vem aí. É muito bom. E daí a gente fez 4 apresentações logo de cara no Sesc, né? Aham. Uau. Com nenhum ano de espetáculo. E isso foi uma coisa que acho que abriu várias oportunidades pra gente. Uhum. A gente, a gente, a gente conheceu várias pessoas nesse circuito e tal. Aí, depois desse circuito do Sesc, que foram em 4 cidades, a gente Foi pra Brasília. a gente foi pra Brasília. Houveram apresentações aí no meio, né? Teve o Snard lá em Senhora Floripa, Azevedo. que é um festival de Floripa muito importante, muito 24º, grande. se não me engano. Aquele foi o 24º. Daí a gente apresentou lá também. Aí depois a gente foi pra Brasília, no CEL Cena Universitária de Teatro. de Brasília. É, Cena Universitária de Brasília. Que foi a primeira vez que a gente saiu do estado. Aí, meu Deus, a gente... Enfim, foi tudo. Perdemos o voo, foi uma loucura. E depois... A última apresentação antes da pandemia foi no Itaú Cultural, lá em São Paulo, no Festival Ponte. Uau, Itaú também é massa, né? Sim. Nossa, daí, meu Deus. Aí a gente... Ah, tamo no céu, né? Nossa, Nossa. tamo no céu. Foi muito legal. Foi um festival, assim, de 10 dias, né, Caí? Foi, por aí, 7, 10, alguma coisa É. assim. Mas a gente ficou lá, também com hospedagem, essas coisas. Eu falo isso porque, geralmente, a gente não tem nem iluminação, né, que dirá É. hospedagem. Exato. E é algo que é o mínimo, né? Que deveria ser o mínimo. Só que não tem, né? Então, quando esses lugares fornecem isso pra gente, Sim. nossa, é muito bom, muito bom. O espetáculo ali tem quantos anos? Então, ele tá fazendo 4 anos agora. Uau. Só que aí esses Vai 2 fazer, anos de né? pandemia, Pois é, como foi esses 2 anos de pandemia pra vocês? A gente apresentou em 2021, né, no Fundo Municipal, né? então, a gente fez uma apresentação online Aham. lá, porque aconteceu o seguinte, eu recebi uma bolsa de Online. intercâmbio pra Irlanda, Isso, né? pela Udesc. Aí eu tava lá na Irlanda no intercâmbio, Que massa. e aí eu precisava de dinheiro pra continuar lá, porque Sim. por causa da pandemia eu não conseguia voltar. Aí resolvemos fazer uma apresentação lá da casa que eu tava morando lá na Irlanda. E aí... Foi muito bom, na real. Foi muito legal aquela apresentação. Eu terminei de longe. Foi da câmera do meu computador, da webcam do meu Obrigada, computador. Micaela, por ter executado as minhas... O Caio montou a luz de minhas longe. luzes. Que doideira. Foi muito legal. Massa. E a gente usou o que tinha e tal. Daí essa foi a única apresentação Aham. que a gente fez em 2020. Depois 2021. o Luan voltou e foi 2021, que aí a gente meio que foi obrigado a... Em 2020, a gente ganhou um recurso de um edital que a gente passou lá do Municipal de Florianópolis. Uhum. E aí, o Fundo Municipal. E aí, em 2021, meio que algumas coisas já estavam voltando, e aí eles estavam tipo, tá, bora apresentar. Aí a gente fez um circuito pela cidade, alguns lugares Lá da em cidade, outubro, né? Tá. alguns espaços alternativos, assim, de teatro. E aí... E aí foi isso. Então, a gente fez um pequeno circuito em 2021. No final de 2021. Massa. Aí, esse ano, a gente tá voltando com tudo. Fizemos Real uma oficial. dele. Tudo. Tá, e o edital, esse fundo municipal, que foi o que a gente fez refletores com latas. Pra gente finalizar, porque a gente tá com o tempo bem apertado agora, passa muito rápido. Passa, Passou né? muito rápido Aham. mesmo. O que significa o Poeira pra ti? Pra vocês? Nossa. Quer falar primeiro, Caí? Tá, posso falar. Então, pra mim, o poeira Mike, tu- significa... Vai aí no tempo. Assim, tipo, de primeira, eu diria que toda a minha carreira como iluminador, na real, porque eu aprendi muita coisa circulando com esse espetáculo por aí. E, tipo, em relação à iluminação.
e, tipo, finalmente as coisas que eu aprendi na teoria botaram em prática. Apesar de eu ter trabalhado com alguns outros espetáculos, eu acho que, tipo, poder realmente desenvolver e mudar e testar várias coisas em vários espaços diferentes, isso foi, assim, essencial pra mim como iluminador, assim. E pra além disso, tipo, circular com o meu colega Luan e, tipo, ter essa parceria artística que a gente se dá muito bem, eu acho que a gente trabalha bem também. É isso. E é um espetáculo que eu acredito muito nele, assim. Eu acho que é o tipo de coisa que eu gosto de estar circulando por aí. Eu quero que ele vá muito longe, que várias pessoas assistam. E eu aprendo muito, tipo, fazendo parte, assistindo diversas vezes e nas rodas de conversa. É sempre um grande aprendizado, assim. Acho que é isso que significa pra mim. Olha, e pra mim, bom, tem aquilo da ancestralidade, que é uma forma de contar essas histórias que são apagadas, que são ignoradas, histórias de pessoas pretas, histórias cotidianas, mas que também são dramaturgia e que também ensinam muito. E então, pra mim, o Poeira tem isso muito forte e também essa transformação minha em ator, né? Que foi graças a esse espetáculo. Tipo, foi no meu segundo ano de graduação que ele surgiu e eu não tinha feito teatro até entrar na faculdade. Então, esse espetáculo foi onde eu consegui experiência e consegui finalmente dizer: sou ator. Sou ator. Foi a partir desse espetáculo. Me sinto ator agora. Porque até então eu falava, eu sou bailarino que faz faculdade de teatro. Agora eu consigo dizer: sou ator, me sinto ator. E, para além disso, também foi uma forma muito importante, assim, de envolver a minha família nisso, né? A minha avó, ela viajou recentemente com a gente no circuito lá pra Lages. Pelo Elizabeth Anderle, né? Pelo Elizabeth Anderle. A minha família toda já assistiu o espetáculo, assiste frequentemente. Então, isso é uma forma de, sabe, de envolver minha família na arte que eu faço, assim. Primeiramente, eu queria dizer muito, muito, muito obrigada por vocês terem topado, terem aceito o convite da gente entrevistar vocês. Eu falo a gente porque não sou só eu que faço parte do Posso-Pode. Tem o David, tem a Ana Cássia, tem o Luan, que também tem o Luan, tem o Jack, tem o Gabi. Então, tem a nossa professora orientadora, Carolina Carvalho. E eu queria agradecer ao FITUB, Festival Internacional de Teatro, pelas portas abertas, pela TV FURB, que sempre nos acolhe, né? Enfim, e é isso. Acompanhe o festival, acompanhe nas redes sociais esse festival. Provavelmente vai sair mais pra frente, esses episódios, depois que o festival talvez aconteça. E é isso, venha nos próximos festivais, espero que vocês estejam nos próximos festivais. Por favor. Chamem, acompanhem vocês nas redes sociais. A gente pode falar as redes sociais? Pode, dá tempinho, né, Mike? Então, tem o Instagram do Poeira, Sim. @Poeira Grupo de Teatro. Isso. E aí tem os nossos, né? O meu Luan Renato Teles. Meu é Kaybeck. E o meu é Jennifer Demarque, atriz. Artista. É isso, segue a TV FURB, acompanha a gente no YouTube, na TV FURB. E é isso, porque se a gente pode, vocês também podem também. E é isso, aplausos pra gente.